Veja, Ezequias, vamos lá. Ciência aberta e também posicionamento político, né? Essa questão da neutralidade, enfim, que eu acho que é uma preocupação que você tem também. Veja, nós temos uma questão fundamental no Brasil e uma riqueza muito grande, que são as universidades públicas, né? Eu acho que a gente tem que partir daí, né? Se uma universidade ela é pública e é financiada pelo Estado, se uma pesquisa é financiada pelo Estado, eu acho que é dever do pesquisador, da pesquisadora e dessa instituição cultivar uma perspectiva de ciência aberta e não somente uma ciência aberta para os próprios pesquisadores, né? Uma ciência aberta para a sociedade, uma ciência que possa despertar o diálogo entre a universidade e a sociedade. Em outras palavras, é necessário quebrar os muros, né, do ponto de vista metafórico, das universidades, para que as universidades elas possam fazer sentido para seu João, que passa todo dia de frente à Universidade Federal e muitas vezes não sabe o que vai ser envolvido ali dentro, né? Então, eu acho que esse é um desafio contemporâneo e vai esbarrar também, e aí vem mais a perspectiva do próprio neoliberalismo, do individualismo, né? Que todos nós estamos pensando em nossas carreiras também, né? O tempo todo a gente está produzindo um artigo, a gente está, né, pensando na nossa carreira, e o concurso que vem por aí, eita, eu vou publicar um livro, o evento que eu vou participar em Brasília, como o professor Helder está agora, enfim, eu acho que essa perspectiva da individualidade também se esbarra um pouco, né, nessa lógica de ciência aberta, sabe, Ezequias? E a gente sabe a dificuldade que é ser pesquisador nesse país, principalmente como eu, né, como o professor Raul, que somos pessoas que vêm das camadas populares, né? Somos filhos de trabalhadores e trabalhadoras, e que muitas vezes a gente não tem condições de pagar caríssimo a uma revista internacional que cobra rios de dinheiro para você entregar praticamente a sua pesquisa para esse grupo, né? Então, esse é um desafio, eu acho, da ciência global, mas que nós temos peculiaridades internamente. E eu acho que só o fato de estarmos aqui, Ezequias, conversando, dialogando sobre essa perspectiva, já é um posicionamento importantíssimo, que demonstra a nossa visão em torno da forma de produzir ciência, da forma de engajamento social. Eu acho que falta muito a nós, professores universitários, ter uma carga horária destinada a engajamento social, né? E sobretudo, difusão científica, difundir a nossa capacidade de interlocução com a sociedade, aquilo que nós produzimos, o que é que as nossas pesquisas, né, produzidas na universidade podem dialogar com a sociedade, como é que elas podem, não só na perspectiva de um impacto social, mas de transformar a sociedade, né? A CAPES está cobrando cada vez mais impacto social da gente, né? Professora Érica e professor Raul, e Natália sabe bem disso, né, que está no pós-doc. E como nós podemos não somente pensar nos resultados, nos números da CAPES, da quadrienal do programa, mas também pensar nesse engajamento social para transformar a sociedade e divulgar a ciência e também tornar a universidade um lugar que faça sentido para seu João que passa, e Dona Maria que passam em frente ao UFPE todos os dias, né? Então, acho que esse é um ponto importante também para a gente refletir. Não sei se eu consegui te responder, Ezequias. Tudo bem, Ezequias? Conseguiu sim, professor. Me acalmei um pouco, mas eu falei no chat. Basicamente, o que eu queria perguntar, que foi isso que o senhor falou, né? Esse fluxo de pensamento. Isso me lembrou, só para completar aqui também, porque eu estava nesse questionamento, se existem limitações em relação aos pesquisadores hoje em dia, porque todo mundo está fazendo uma pesquisa para resolver uma problemática, para entender uma questão de alguma hipótese ou algo relacionado a isso. Mas uma coisa que eu não tenho visto ultimamente são pesquisadores ou pessoas se posicionando politicamente, mas eu não falo em relação a partido, né? Não que seja uma coisa necessariamente ruim, né? Josué de Castro se posicionou e foi aí de fato, mas se o que é que tem impedido tantas pessoas de se posicionar e de ir até lá e fazer isso?
esse contato, de fato, com o povo, com as pessoas. Mas você respondeu muito bem. Obrigado pela palestra, professor. Foi incrível. Obrigada, Ezequias. Vou passar agora para a Joaci. Certo, Joaci. Ótimo, muito obrigado pela pergunta. E veja, Joaci, como já foi dito, não há neutralidade, né? Não há neutralidade, não há imparcialidade, né? A partir do momento que eu pego uma folha branca, né, como essa aqui, e a gente pensa que ela é imparcial, não é porque eu já estou segurando ela, né? Então, não há imparcialidade. A gente vive um momento de negação da política. Isso também é fruto do neoliberalismo, né, dos tempos que nós vivemos. Falar de política, muitas vezes, e não só do ponto de vista partidário, mas se posicionar politicamente, por exemplo, em relação à fome utilizada como arma de guerra, né, seja em alguns momentos na guerra da Ucrânia, seja em alguns momentos no que aconteceu em Gaza, pode suscitar alguns questionamentos em torno da própria credibilidade daquilo que está sendo produzido por um pesquisador, né? E tristes tempos onde a política precisa ser negada para que a ciência possa ser afirmada. Certo, Joci? Eu acho que esse é um grande problema, né? Porque isso implica em um outro conceito, que é muito caro também para o que aconteceu, por exemplo, na pandemia, que é o negacionismo. O negacionismo da ciência, o negacionismo das vacinas, o negacionismo das pesquisas, o negacionismo da universidade, o negacionismo da produção do saber, o negacionismo da escravidão, o negacionismo da ditadura militar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa perspectiva. É claro que o jogo político partidário ele vai utilizar a retórica política, muitas vezes, para num processo eleitoral, mas a gente não pode reduzir o mundo a um processo eleitoral. A gente não pode reduzir as nossas discussões a um processo eleitoral. Eu acho que quando se fala de fome, por exemplo, a gente tem que direcionar essa perspectiva da fome aos problemas estruturais que nós temos enquanto país. E que não é um problema de governo, é um problema de Estado. É o Estado brasileiro que precisa cumprir a sua Carta Magna, a Constituição Cidadã, onde consta que todos nós, temos o direito à alimentação, que inclusive é um direito humano, né? Da Declaração dos Direitos Humanos de 1948. Então, são muitas variáveis, né?
o seu questionamento. Agora, veja, eu acho que, em primeiro lugar, um cientista, um acadêmico, um intelectual, ele precisa estar muito seguro de si, ele precisa estudar muito, porque no momento que alguém acusá-lo de estar utilizando a ciência de forma política, ele vai para a literatura especializada, ele vai demonstrar os dados, ele vai lutar contra o negacionismo, certo? Então, eu acho que esse é o caminho, pelo menos é como eu procuro me inspirar, entendeu, Joaci? É a partir dessa perspectiva. Muitas vezes a gente pode desagradar A, B ou C, faz parte do processo, das disputas, dos diálogos, né? E a academia é um lugar de disputa também. Quem está produzindo ciência está em meio a uma disputa, né? Pode ter certeza, mas é super importante se posicionar, porque se a gente não se posiciona, a gente não constrói um mundo novo, a gente não transforma a realidade das pessoas, né? E a gente não pode só olhar para a nossa própria individualidade, senão nós estamos indo de encontro aos preceitos fundamentais, inclusive da própria ideia de ciência aberta, né, que a gente estava falando há pouco. Não sei se eu te respondi. Obrigada, Joaci. Gente, eu vou ler agora a pergunta de Érica, tá, professor? Érica trouxe assim, parabéns, né, pela excelente aula, professor, e ela ficou curiosa para saber. Através do livro A Geografia da Fome, o senhor acredita que Josué de Castro sofreu resistência política ou críticas por denunciar tão diretamente a desigualdade e a fome no Brasil? Ótima pergunta da professora Érica. Muito obrigado, professora Érica. Muito obrigado, Natália, pela leitura. Sem dúvida, Érica, sem dúvida. É interessante a aceitação, né? Porque nós chamamos isso, na área de história, de recepção, né? De como a obra ela é recepcionada diretamente pelo meio acadêmico, pela sociedade de uma maneira geral. E quando a gente olha Geografia da Fome, a gente vai olhar, por exemplo, os principais jornais da capital federal na época, que era o Rio de Janeiro, a gente vai perceber opiniões extremamente elogiosas, mas opiniões extremamente duras contra o livro, né? Os setores, digamos assim, mais conservadores da sociedade vão dizer que a obra prestava um desserviço ao Brasil, porque estava desconstruindo a imagem do Brasil por dizer que no Brasil tinha fome, né? Dizendo que era uma falácia. São os negacionistas de plantão também, né? Então, houve uma resistência, sim, era uma obra denúncia, e houve uma resistência de diversos setores da sociedade, diversos críticos de jornais, de alguns jornais cariocas que me fogem agora o nome, mas eu registrei isso em um artigo que está lá, depois eu coloco o link aqui para vocês, na revista Intelectus, que pode ajudar bastante a trazer essa discussão, para vocês perceberem como foi uma obra premiada pela Academia Brasileira de Letras, mas foi uma obra extremamente criticada por alguns setores da sociedade naquela época. Joia, professor, obrigada pelo retorno, pela resposta, né? E aí eu vou completar aqui com a de Samanta, tá? Professor Helder, gostaria de saber como foi o seu primeiro contato com a vida e obra de Josué de Castro e o que o levou a estudá-lo tão a fundo. E o que Josué de Castro simboliza para você na sua formação acadêmica e até mesmo a nível pessoal?
Vamos lá. Aí é uma questão que talvez interesse a vocês que são... Muito obrigado, Samanta, pela pergunta. Que talvez interesse a vocês que estão nessa caminhada de mestrado, doutorado na vida acadêmica. Eu tinha terminado o mestrado e estava, assim, conheci o Josué de Castro, mas não profundamente. Estava em busca de um tema para minha tese de doutorado. E eu acabei revisitando a minha dissertação de mestrado e encontrei Josué de Castro em uma pequena citação, em um dos capítulos, um dos 3 capítulos. E a partir dali eu fiquei pensando, nossa, qual o intelectual pernambucano que não foi ainda tão estudado profundamente, e principalmente pelo campo da história, né, com um trabalho de imersão mesmo, nessa perspectiva do pensamento dele, enfim. E aí cheguei em Josué de Castro. E eu também queria, naquele momento, um tema que me levasse para o mundo, que me desse condições de abraçar o mundo mesmo, me jogar ali naquela tese e dizer, olha, esses 4 anos eu quero aprender, eu quero estudar, eu quero seguir em frente. E aí, Josué de Castro me levou para o Rio, me levou para Brasília, me levou para a França, onde eu fiz um doutorado de sanduíche, né? Então, ele teve uma importância muito grande e tem na minha vida ainda. É tanto que, por mais que tenham outros temas de pesquisa que tenham surgido na universidade para que eu siga, eu ainda não consegui me desvencilhar de Josué de Castro, sabe? Até chegou um momento e foi, logo que veio a pandemia, eu disse, não, agora eu vou dar um tempo de Josué de Castro, não vou. Aí veio a pandemia, veio o Brasil de volta ao mapa da fome, aquela coisa toda, e aí eu lembro muito das palavras da minha orientadora, que é a professora Regina Beatriz, da UFPE, Departamento de História, que ela dizia o seguinte, olha, Helder, você não pode deixar Josué, você precisa mergulhar ainda mais nele, e aí passou a pandemia, eu ainda continuo mergulhado em Josué, abrindo outras frentes, outras perspectivas também, mas ele tem uma importância fundamental, porque ele me inspira, Samanta, ele me inspira. É um tempo em que os intelectuais eram engajados, como eu disse, que tinham preocupações sociais para além das suas carreiras, que queriam lançar o seu discurso ao espaço público, queriam dialogar com a sociedade. Então, tudo isso me inspira enquanto professor, enquanto pesquisador, enquanto historiador, certo? Acho que é por aí o caminho. Massa, professor, muito massa essa sua inspiração aí, né, que também vai inspirando a gente aqui também. Eu vou abrir aqui só para Conceição. Oi, Conceição. Oi, gente, boa tarde, tudo jóia? Boa tarde, professor, parabéns, agradecida pela oportunidade aí de poder mais uma vez estar nesse grupo e assistindo uma palestra que é extremamente contemporânea, né, e aí Josué de Castro, em sendo o escritor, o político, o pesquisador de décadas atrás, mas a gente vive num momento que a obra dele, na minha opinião, e me corrija, por favor, se eu estiver enganada, ela acaba sendo contemporânea e acaba sendo utilizada como alavanca também para muitas propostas políticas e dentro, inclusive, do ambiente de formação do conhecimento, por pessoas que usam, mas que efetivamente não praticam o que Josué de Castro traz como lição. E aí eu vou trazer algumas experiências de diálogo com algumas pessoas dentro da própria universidade, dentro da Universidade Federal, que utilizam a Universidade Federal, mas que é privatista. E como se constrói um conhecimento, como se lida com a epistemologia, como se lida com uma proposta de Josué de Castro, como se lida com uma proposta do próprio Paulo Freire, que é negado dentro de um ambiente de formação, dentro de um ambiente de pesquisa. Então, é uma situação extremamente delicada que nos deixa, sem dúvida, numa condição de conflito, mas que a gente sabe também que isso não é por acaso, né? Se tivéssemos um Josué de Castro hoje, como é que ele reagiria a esse momento? O senhor trouxe diversos aspectos. O negacionismo ele não é por acaso, ele está a favor de alguém ou de alguma proposta. O encobrir a miséria e a fome que existe no Brasil, como existe em outras partes do mundo, também não é por acaso, também está a favor de um sistema que está a favor de diversos sujeitos, de diversos
poderes aí. E lidar com isso é fazer política também, né? Eu enxergo política como a gente ter consciência do outro. A gente, às vezes, fala sobre política e fica com um certo melindre, porque a coisa está muito relacionada à política partidária. E isso acaba fazendo, como o senhor mesmo falou, que nos afastemos de um debate que é necessário, até para que nós defendamos a universidade pública, e que a gente defenda uma produção do conhecimento comprometida com o reverberar para uma sociedade. Então, como é que a gente lida com isso dentro de uma universidade, com pessoas que usam o conhecimento de uma forma negacionista também? Obrigada. Conceição, querida, muito obrigado pela reflexão. Não é só uma pergunta, né? É uma reflexão que você fez, muito boa. É um desafio, não é, Conceição? É um desafio constante. Porque, primeiro, nos espanta, né? Nos decepciona encontrar colegas que têm uma postura muitas vezes negacionista, enfim. O que é que a gente pode fazer, na minha opinião? Primeiro, a gente vive em um ambiente democrático, né? Nós vivemos em um ambiente democrático. Então, desde que as pessoas não firam a Constituição, elas podem se expressar, né? Elas podem se expressar. Eu acho que nós devemos, Conceição, e é como eu faço na instituição onde eu trabalho, nos ambientes onde eu circulo, ainda mais afirmar o pensamento desses intelectuais engajados. Eu acho que falta muito para os nossos pesquisadores ler os clássicos, certo? Reler os clássicos, a gente precisa voltar aos clássicos. E qual o grande problema? E eu já disse isso nessa disciplina aqui no semestre passado. O grande problema é que nos falta no horizonte um projeto de país. Um projeto de país que, de algum modo, nos ajude a pensar coletivamente a universidade, a produção científica, né? O que é que nós queremos em termos de planejamento para esse país daqui a 20 anos, por exemplo. Quando se fala num Plano Nacional de Educação, por exemplo, como se colocou agora, qual o pacto desse Plano Nacional de Educação com a sociedade? Qual o elo com a sociedade? Nós não conseguimos dialogar direito, nem no nosso ambiente de trabalho, muitas vezes, na universidade, a não ser em uma disciplina como essa, nós estamos tão mergulhados no trabalho, isso também é fruto do neoliberalismo, que nos ocupa com várias outras ferramentas, e a tecnologia acaba corroendo o nosso pensamento, destruindo o nosso pensamento. Ele se ajuda de um lado, corrói o pensamento do outro, né, também, porque nos ocupa de uma maneira que não nos dá mais a liberdade de pensar, de construir possibilidades de diálogo, né, e de debate sobre as coisas. Eu acho que a gente debate pouco. Uma oportunidade como essa aqui, numa disciplina que Raul, o professor Érica e Natália estão trabalhando com vocês, é sempre um grande desafio, né? Reunir inúmeras pessoas, inúmeros pensadores, inúmeros estudiosos que destinem seu tempo ainda em meio a todo esse caos que nós vivemos no tempo presente, na contemporaneidade, de desafios cotidianos e de cada vez mais demandas de trabalho que nos deixam desnorteados, porque a lógica é essa do neoliberalismo, né? Nós vivemos uma ideia de infocracia, né? É um conceito lá do coreano, que me foge o nome agora, o Chuan, né? Que ele traz essa perspectiva, né, da tecnologia ligada à ideia de democracia, essa democracia sendo corroída também pela tecnologia. E nos falta a perspectiva de pensar, né, de ter mais tempo para refletir. Por exemplo, eu estou fazendo agora 10 anos da minha tese de doutorado, né, e eu ainda tenho a felicidade de ter tempo para pensar, de destinar um tempo para pensar. Mas quantos colegas meus não destinam mais esse tempo para pensar? E acabam sendo engolidos pela própria contemporaneidade, pelos próprios valores do neoliberalismo, né, que colocam o indivíduo, né, se sobrepondo a esses projetos coletivos. Aí a gente acaba sem ter um projeto coletivo de sociedade, de Brasil, né, e as coisas acabam sendo apenas visualizadas de 4 em 4 anos nas eleições. Não se constrói o mundo dessa maneira.
né? Para pegar até a inspiração do próprio Josué. Não é assim que se constrói, né? Então, um pouco isso, Conceição, que eu sinto também, eu compartilho dessa sua dificuldade, né? Sempre aberta ao diálogo, mas é também necessário a gente se posicionar, tá? Se a gente não se posiciona, se a gente... Eu lembro muito do Daniel Arão Reis, que é um importante historiador que estuda a ditadura militar no Brasil, e ele diz o seguinte, olha, a partir do momento que você baixa a cabeça e faz silêncio, você já aceitou a autocensura. Você está se autocensurando. Então, debata, fale, se posicione, seja crítico, certo? E isso não quer dizer que você é uma pessoa intransigente. Não, que você se posicione. É um pouco dessa mensagem que eu queria deixar para vocês também. Professor, obrigada. Eu acho que o que o senhor traz, ele é fundamental, porque é nosso cotidiano, né? Nós temos uma rotina dentro do ambiente acadêmico, até no momento de informalidade, numa brecha, por exemplo, de uma aula para outra, ou, por exemplo, no encontro dentro de um corredor com um professor, e que, até por uma perspectiva de uma brincadeira, nos vem uma parte que é, por exemplo, contrária à tua posição ou ao que você acredita. E aí, sempre pautado num viés mesmo de, o que está sendo feito, o que você pensa, não é o correto, e o conhecimento não se faz dessa forma. Mas é justamente o contrário, é essa imposição que o senhor traz aí, que o senhor aponta que ela existe, com a proposta de impedir que haja esse posicionamento, e que não é legal, né? O conhecimento não é construído dessa forma. A diversidade também, ela é base para esse conhecimento e as ideias, e logicamente com todo respeito, com toda a consciência do outro, ela é fundamental para que a gente consiga seguir e para que a gente consiga construir conhecimento que vem impactar na sociedade. Então, eu lhe agradeço a reflexão, a resposta, e obrigada por tudo. Obrigada, gente. Obrigada, Conceição. A Síria, estás aí? Tô sim, Natália. Boa tarde a todos. Obrigada, professor Helder, pela palestra, pela aula, que foi riquíssima. Então, a minha pergunta conversa um pouco com a pergunta de Conceição, uma pergunta barra um pedido de comentário do senhor, assim, com base na minha experiência, no sentido de, eu sou graduanda em nutrição em uma universidade privada, né, pelo programa de bolsas do ProUni, e a gente enxerga claramente esse déficit na educação no que diz respeito, não só no curso de nutrição, mas falando do curso de nutrição, porque é o que eu faço parte, a respeito desses debates, justamente sobre os pensamentos de Josué de Castro, sobre fome, e dentro das instituições privadas, ainda mais. E eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito disso. Como o senhor enxerga esse momento? O senhor enxerga que em algum momento, porque, ao meu ver, é um ensino escasso, né? Os alunos, eles não têm acesso a esse conteúdo pelos professores que estão ali. De certa forma, é um conteúdo mais voltado para a clínica, para a performance, para outras coisas, e debates tão importantes como esses acabam acontecendo de forma muito rápida, muito rasa. O senhor acha que em algum momento esses debates vão ficar cada vez mais escassos, ou o senhor enxerga esse momento como ao contrário? Assim, o senhor acha que os novos alunos, os novos docentes, assim, à medida que o tempo for passando, vai voltando cada vez mais para esses debates que são fundamentais dentro da sala de aula? Muito obrigado, Síria, pela pergunta. Veja, Síria, para você ter ideia, eu passei por uma situação muito interessante, até nem comentei isso com o Raul, um ano e meio, mais ou menos. Uma aluna da minha universidade me procurou porque disse que no curso dela não tinha ninguém para orientá-la. Eu disse, qual é o seu curso? Ela disse, é nutrição. Eu disse, então, em virtude do diálogo que eu tenho com os colegas da UFPE, principalmente com o professor Raul Manhães, vamos abrir o espaço. Qual é a questão que você quer trabalhar? Ela disse, não, eu quero trabalhar a questão da fome. Eu sou militante do MST,
e as pessoas do curso não me aceitam muito, porque dizem que eu tenho um pensamento muito crítico. Eu disse, não, pois eu gosto do pensamento extremamente crítico, é desse pensamento que eu gosto. Então, vamos conversar. E aí nós desenvolvemos um trabalho, ele escreveu uma monografia muito interessante sobre as políticas públicas de combate à fome nos primeiros 2 governos Lula. Então, foi muito interessante o trabalho dela, sabe? Ela foi construindo e em diálogo. Aí, veja, eu vejo que o que é que acontece? Isso não é só em nutrição, a Síria, que acontece em diversas áreas. O que o mercado dita, muitas vezes, está impondo o currículo dos cursos, né? Então, por exemplo, se você está na área de educação, o mercado está falando muito em gestão, então o currículo do curso da graduação vai falar de gestão, né? Se está se falando na parte de performance, de nutrição esportiva e tal, aí o curso de nutrição vai lá, mas para essa parte também. Então, eu acho que cabe, no nosso caso, como é que a gente combate isso, né? Porque, por exemplo, o mercado é o que dita o que está sendo discutido no parlamento hoje, minha gente. Infelizmente, não é a sociedade, certo? Então, o mercado ditar o que deve estar sendo posto como currículo de um curso de graduação, a gente também tem que criar momentos, de certo modo, de reflexão sobre isso. Aí cabe a própria estrutura universitária, com seus colegiados e seus conselhos, né? Pensar qual é a missão dessa instituição, de fato, qual é a missão desses cursos, né? Os conselhos superiores, né? As reitorias, quais são as políticas públicas que esses cursos podem contribuir de maneira coletiva. E aí eu acho que momentos de formação como esse, com a disciplina que está sendo oferecida para vocês, um ambiente, significa um ambiente extremamente frutífero para que a gente possa formar pessoas cada vez mais capacitadas, com um senso crítico desenvolvido, para que quando essas pessoas venham a atuar nesses departamentos, nesses lugares institucionais, né, nesses cursos, elas se posicionem de maneira diferente também. Eu tenho muita esperança nesse sentido, sabe, Assíria? Eu acho que um trabalho, por exemplo, como está sendo desenvolvido nessa disciplina, com o professor Raul, a professora Érica, e com a Natália mediando aqui, ele é fundamental para isso, porque impacta diretamente na formação de vocês, na forma como vocês, lá na frente, vocês talvez nem lembrem do professor Helder, né? Vão lembrar de Josué de Castro, certamente. Talvez nem lembrem do professor Helder, mas vão lembrar de um debate que se construiu, que trouxe uma consolidação do ponto de vista crítico e de como vocês vão se posicionar lá na frente enquanto docentes. Eu acho que isso também é frutífero. A gente não joga palavras ao vento, a gente está construindo o mundo com as palavras, né? A gente tá construindo pensamento crítico, isso impacta diretamente na pesquisa, isso impacta diretamente no professor que você será, no profissional que você será. Enfim, eu acho que é isso. Estou fugindo um pouco aqui, mas tentando dar conta das perguntas. Tudo bem, Assíria? Tudo ótimo, Natália. Obrigada, professor. Excelente. Obrigada a você. Professor, a gente tem o professor Raul, que eu vou abrir a fala para ele agora, e a gente ainda tem três perguntas aqui no chat, tá certo? E aí a gente encerra devido ao horário, tá, gente? Então, primeiramente, vou passar para o professor Raul. Fica à vontade, professor. Eu primeiro quero pedir permissão a Helder. Eu sei que Helder é um professor muito requisitado, né? Ele vem para cá, eu sei o sacrifício que ele faz para vir para cá, porque ele tem um horário carregado de disciplinas e tal. Então, eu só vou fazer um comentário, sabe, Helder? Porque o que você falou foi muito importante, e essa disciplina já é o 4º ano que eu vou fazer, que eu estou à frente dela, e a minha ideia era tornar essa disciplina uma coisa exatamente o que ela é hoje, a possibilidade de trazer o debate, abrir as mentes dos alunos
para a transdisciplinaridade, para o pensamento complexo, e isso não é uma coisa fácil. É quando a gente fala, por exemplo, não tem mais machista do que a mulher numa sociedade machista. Porque está lá, está dentro. Então, para você mudar a coisa é muito complicado. Por exemplo, essa disciplina tem uma parte extradisciplinar, ou extra momento da disciplina, que é super importante e que é um sacrifício para mim, né? Manter isso. Eu levo para... Aí vem o papel das novas tecnologias. Eu aprendi logo isso quando eu estava na França, que estava essa questão da pandemia e que a gente estava dentro das casas e tudo. Eu vi a possibilidade que dava essa nova possibilidade de você trazer gente de todo mundo, de você conversar com todo mundo dessa maneira. Então, eu aproveitei isso não só para fazer uma análise, para não fazer uma crítica, né, da importância disso, mas para aproveitar isso para trazer para dentro da disciplina. Então, essa disciplina ela traz gente de outros países, as pessoas que podem contribuir para junto do aluno que precisa entender o que é ciência mesmo, entendeu? Então, é uma espécie de epistemologia prática. E aí eu trouxe isso para cá e eu começo a disciplina muito antes dela começar, na verdade. Eu já abro o debate, aí eu insisto, eu mando... Eu acho que, às vezes, eu encho o saco dos meninos mandando todo tipo de literatura, todo tipo de temática, de assunto que possa mexer com o pensamento complexo, com a complexidade das coisas, com a transdisciplinaridade, com ver a realidade como ela é. A ciência ela não é compartimentalizada, né? E esse é o grande lance também de Josué e tal, essa coisa toda. Então, eu procuro fazer, mas pense, às vezes está na própria, nas pessoas, sabe? O fato do seguinte: eu sou médico, então eu tenho que estudar medicina, tá? Eu sou historiador, então eu tenho que estudar história, né? Eu sou físico, então eu tenho que estudar física. Não, é muito fechado para uma visão assim: olha, eu sou médico, mas a física traz coisas muito importantes que eu preciso conhecer e tal. Inclusive a curiosidade, que é a mãe da ciência, tá? Que é a coisa mais primária. Então, você não imagina a dificuldade que às vezes eu tenho. Por exemplo, aqui tem várias pessoas assistindo, né? vários estudantes assistindo. Eu fico muito feliz quando vem uma pergunta, por exemplo, de Assíria agora, né? É uma menina que veio do ensino privado, que tem um futuro imenso, sabe como é? Então, ela se abre e coloca o ponto de vista dela. Ou quando eu descubro que uma pessoa da minha área conhece muito pouco dos caras, de pessoas muito importantes da minha área, né? O problema não é só com Josué de Castro, não, viu? O problema é com outros também, por exemplo, Câmara Cascudo, sabe? Que pessoas da minha área deveriam conhecer profundamente, entendeu? E, sobretudo, porque você sabe que eu sou um pernambucano adotado, mas, sobretudo, porque é um nordestino, rapaz. É um nordestino que sabe que soube tudo sobre gastronomia, entendeu? Então, eu acho que se as pessoas entenderem essa possibilidade e depois, como você disse, quando estiverem à frente de um curso, à frente de alguma coisa, eles levem esse pensamento transdisciplinar, não é? Abram a cabeça para o mundo de ideias, né? Então,
essa disciplina, eu fico muito feliz, sabe, Helder? Você é uma das figuras, para mim, importantíssimas, porque você traz Josué de Castro e traz você mesmo, né? Não pense, não, todo mundo vai se lembrar de você, viu? Isso mostra como é que um professor de história lá da Unicap vem falar aqui numa pós-graduação de neuropsiquiatria, ciências do comportamento e tal. Ou um estudante que entra aqui, agora ele entende, agora eles entendem. Eu sou médico, mas isso é tão importante. Eu trouxe gente aqui, sabe, que do ponto de vista assim, intelectual era complicado, porque a gente não está muito preparado para determinadas... falta alguma base, mas quando o cara coloca no nível superior, no nível de pensamento, de ideias, aí a coisa fica mais simples, inteligível para todo mundo. Mas eu vou deixar por aqui. Mas eu queria falar isso, sabe, Helder? Porque você, né, com a sua temática, né, é um exemplo claro e trazendo um médico, né, que teve uma visão transdisciplinar antes mesmo que esse conceito fosse elevado ao nível que tem hoje. Foi fundamental. Você é fundamental e eu já quero deixar aqui o convite para o ano que vem, aproveitando, sendo oportunista. Um abraço aí para todos. Natália... Obrigada, professor. Cuidado, porque Helder tem muita... Isso. Professor Helder, o senhor prefere que eu envie as últimas 3 perguntas pelo WhatsApp e o senhor responde e a gente divulga com o grupo para não ocupar mais o seu tempo? Que já são 4h06. Como o senhor já está fora, tudo... Vamos responder as perguntas. Vai responder? As 3 perguntas, tá? Tá, jóia. Então vamos lá para a pergunta de Ezequias, tá? O senhor acredita que existem limitações que estão impedindo os novos pesquisadores de enxergar a parte social? A pesquisa está tentando resolver alguma problemática, enxergando referências como Paulo Freire e Josué de Castro. Estamos conseguindo caminhar para esse local de transformação? Qual é a sua opinião sobre isso? Veja, só a parte final você pode repetir, Natália? Uhum. Então, ele quer saber se, de modo geral, né, enxergando aí as referências como Paulo Freire e Josué de Castro, a gente está conseguindo caminhar para um local de transformação. Então, nesse sentido aí de pesquisadores enxergar um pouquinho mais essa parte social, sabe? A gente está conseguindo alinhar um pouco mais esses pensamentos? Veja, Ezequias, é isso? Ezequias. Veja, Ezequias, eu lembro muito da proposta da Universidade de Vincennes. Em 1968, os estudantes revolucionários de Paris produziram um movimento super importante em Paris e que se espalhou pelo mundo todo, enfim. E esse movimento, ele tinha, antes de qualquer coisa, a luta pela palavra, pela liberdade sexual, pela liberdade de dizer. Aquela frase de Caetano Veloso, é proibido proibir, é uma frase dos revolucionários do maio de 68. Eles inspiraram muito o mundo. Mas uma das reivindicações que eles fizeram foi que uma nova universidade fosse criada. E era justamente a Universidade de Vincennes, que foi criada a partir de 1969, e que Josué de Castro foi professor, que Michel Foucault foi professor, que Mário Soares foi professor, entre tantos outros intelectuais importantes. E essa universidade, ela era a anti-Sorbonne. Por que a anti-Sorbonne? Porque a Sorbonne trazia toda aquela carga de uma instituição tradicional, carrancuda, hierárquica, e a Universidade de Vincennes, ela trazia uma perspectiva interdisciplinar. Nada melhor, por exemplo, para Josué de Castro do que ser professor nessa universidade, né? Foi o que acabou acontecendo. Então, eu acho que não basta falar desses intelectuais. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais ousado
E a gente tem que discutir essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade, quando a gente estiver discutindo uma PCN de um programa de doutorado, de mestrado, né? um PCC de um curso de graduação, né? Uma proposta de um curso de especialização. Nós precisamos buscar essa interdisciplinaridade, essa transdisciplinaridade na proposta dos cursos. Aí sim a gente vai conseguir, né, produzir transformação, mesmo que os conselhos estejam muitas vezes contra determinados projetos, mas a gente vai, os conselhos, eu falo as associações, os conselhos superiores e também os conselhos de cada profissão façam determinadas exigências de carga horária, né, de número de disciplinas obrigatórias, mas eu acho que ainda há espaço de se construir. Por exemplo, repito, essa iniciativa aqui, dessa disciplina, e quando eu falo que eu venho fazer essa palestra para vocês, poucos colegas meus historiadores acreditam, né? Eu disse, não, mas é uma disciplina de teorias epistemológicas, então a discussão é ampla sobre a produção de conhecimento. Então, eu acho que essa ousadia ela é fundamental, não só quando o curso ele já está constituído, né, mas quando se repensa os cursos, quando se repensa os projetos. Eu acho que esse é um caminho interessante para seguir. Claro que lembrar Josué de Castro, lembrar Paulo Freire e tantos outros vai ser fundamental sempre, mas a gente tem que trazer a ousadia desses intelectuais para os nossos projetos. Joia, professor, obrigada. A gente vai agora, então, para a pergunta de Josafá. Então, ele botou, professor, parabéns pela excelente explicação, ficou com vontade de voltar no tempo e conhecer Josué de Castro. Aí ele gostaria de saber se há o desenvolvimento de alguma pesquisa atualmente em outras áreas de conhecimento fora a nutrição. Então, por exemplo, geografia. Tem alguma pesquisa do curso de geografia que traz aí alguma abordagem sobre a obra de Josué de Castro? Ou algum outro curso também, né? No seu caso é história, mas tem algum outro? Vamos lá. É interessante, né, essa pergunta. Josué ele já foi muito estudado em vários campos do conhecimento, extremamente estudado. Mas ele hoje continua sendo estudado na geografia, né? Por exemplo, tem um projeto de pesquisa na URGS, do Rio Grande do Sul, sobre Josué de Castro, me foge agora o nome do professor, mas houve um artigo recém-publicado que fala sobre um livro didático de geografia que Josué escreveu. Veja, Josué de Castro fazia tudo, né? Até um livro didático ele escreveu de geografia. E aí o professor de geografia está trabalhando com isso. Tem o meu projeto também, que eu trabalho o acervo de Josué de Castro, muito mais numa perspectiva da fome como objeto da história, né? O acervo de Josué de Castro, eu não falei isso, mas ele está, o acervo pessoal dele está na Fundação Joaquim Nabuco. É um acervo gigante, com inúmeros documentos, enfim. Além disso, tem a Adriana Salai lá na USP, do campo da história também, que está estudando Josué, ou seja, ele continua sendo estudado. Tem uma professora no Ceará também, Kênia Rios, que é uma colega querida, que está trabalhando com Josué de Castro. Então, há uma interdisciplinaridade também nos estudos sobre Josué de Castro. Eu acho que ainda mais na produção, porque às vezes o camarada não tem um projeto de pesquisa, mas escreve alguma coisa sobre Josué de Castro, do que mesmo em projetos de pesquisa, entendeu? Então, projetos de pesquisa não são tantos assim, mas a produção em torno de Josué ela continua sendo ampliada. E a citação dele bastante ampla. Ele falou outros fora nutrição, mas em nutrição, praticamente aí as dissertações, teses sempre citam ele. Não tem como. Sempre tem. Então, vamos lá para a última pergunta, tá, turma, de Leonilson. Então, ele colocou aqui, excelente palestra, professor. O senhor apresentou muito bem o pensamento de Josué de Castro e seus questionamentos. E ele ficou com uma dúvida. Se na época de Josué de Castro já se entendia a fome como um problema social, o que a neuropsiquiatria consegue explicar hoje sobre os efeitos dela no cérebro e no comportamento que ainda não era possível investigar naquele período?
É uma excelente pergunta, mas assim, eu confesso que eu não tenho uma substância, talvez como o professor Raul e os professores do programa tenham para dar essa resposta para você. Agora, veja, o que eu posso te dizer é o que Josué de Castro pensava, né? Josué de Castro, ele como médico, ele já estudava o comportamento do corpo humano do ponto de vista fisiológico, né, e psicológico também, quando a pessoa estava com fome. Né? Ele colocava que, inclusive, o olhar ficava mais aguçado, né? Muitas vezes a perspectiva, sentir tonturas. Né? Eu não sei se vocês lembram, durante a pandemia, por exemplo, uma criança desmaiou de fome porque não tinha merenda. Aquela falta de merenda em uma escola, eu acho que até do Distrito Federal isso aconteceu. Teve essa notícia na época. Então, os efeitos que a fome causava do ponto de vista fisiológico e psicológico, Josué de Castro já estudava isso. Né? Então, esse é um ponto. É como se você também tivesse numa situação extrema, né? E aí eu lembrei muito do que ele produziu junto com os alunos. Ele, quando era professor da Universidade de Vincennes, ele fez o seguinte trabalho. Os alunos, em sua maioria franceses, nascidos no primeiro mundo, bem nutridos, né, nunca tinham passado pela experiência da fome. Então, ele disse, olha, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão trabalhar uma semana da seguinte forma, e depois vocês vão escrever um texto. Vocês vão fazer uma dieta de até 2.200 calorias, que era o que, na época, um trabalhador da zona da mata de Pernambuco tinha, 2.200 calorias diárias, se eu não me engano, na época, segundo os dados de Josué. E vocês vão incrementar essa dieta no dia a dia de vocês durante uma semana. Depois vocês vão escrever um texto sobre isso. E aí os alunos vão descrevendo as sensações físicas e psicológicas que eles tiveram a partir daquela perspectiva. Em outras palavras, o que é que Josué estava fazendo? Estava fazendo os alunos se aproximarem daquela realidade social de um trabalhador que muitas vezes passava o dia cortando cana, né, com fome, certo? Ou com um índice de calorias ali ingeridos mínimo, né, nutricional mínimo. Então, esse era um ponto interessante também que Josué pensava, né? Já estava preocupado com essas questões, certo? Não sei se eu... E aí são fatores que se integram, né, que se interligam, né, que se a gente for estudar desnutrição, obesidade, por exemplo, a gente tem diferentes vertentes que vão influenciar nisso, inclusive contexto social, né, ambiental, e também o fisiológico, biológico. Então, eles estão meio que em paralelo e se integram. Então, se a gente tem a fome como um problema social, ela vai acabar repercutindo em sinais aí, comprometendo, sei lá, sinais anorexigênicos e orexigênicos, por exemplo, né, os sinais realmente fisiológicos da fome. Então, tudo isso é interligado, só que não é uma vertente aí a nível de comportamento e cérebro que entrou tanto aí no contexto de Josué de Castro, mas elas se interligam aí, tá certo? Professor Raul, você quer falar alguma coisa? Eu só queria, o seguinte, Leonilson, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso mais adiante, mas eu queria colocar essa sua pergunta no contexto histórico. Né? E no contexto histórico, né, a gente já falou do Doherty, não é? Que hoje é uma teoria que é abraçada pela medicina, mas eu quero colocar o seguinte, um dos grandes estudiosos em modelos experimentais sobre o que a fome ou que a desnutrição proteico-calórica pode acarretar no cérebro de um animal, sabe? Um animal experimental, foi realizado por doutora Anaíde Teodósio, certo? Que é uma pessoa que se fala muito, mas pouco se conhece, né? Houve um modelo que foi muito utilizado durante anos, sobretudo na década de 60 e 70, que é o modelo da dieta básica regional,
que, através de um inquérito nutricional feito pelo Dr. Balaquier Batista, que é vivo até hoje, é um dos grandes estudiosos da nutrição, né? A doutora reproduziu a dieta semelhante, né? E submeteu os ratos a essa dieta e ela verificou que os ratos entravam naquilo que a gente chama de marasmo, né? Então, a reprodução é perfeita do marasmo. E aí tem vários estudos, não só da gente, eu estou falando só aqui do Instituto de Nutrição, mas já tem vários estudos sobre o que acarreta a desnutrição no ser vivo, né? Então, com esse modelo foi verificado foi tirado muitas conclusões sobre o que isso acarreta, tanto do ponto de vista anatômico, como fisiológico e comportamental. Então, meu querido Leonilson, nosso Pernambuco, nosso Departamento de Nutrição, o antigo Instituto de Nutrição, acrescentou muito. Hoje em dia, nós temos estudiosos ainda que estão lá, né? Eu dei minha pequena contribuição sobre isso também, mas isso a gente pode conversar mais adiante. Mas você veja, querido Helder, como isso leva a um pensamento, sabe, interdisciplinar, né? Com tudo aquilo que a gente espera da ciência, espera também na didática dos cursos, né? Dos cursos deve ser isso, né? Deve elevar isso aí, essa maneira de pensar abrangente. Eu queria só outra vez agradecer muito a sua presença aqui e espero que a gente vá se encontrar pelo mundo e não se esqueça do ginásio pernambucano. É isso aí, gente. Então, a gente dá por encerrada aí a fase dos questionamentos, né, para a gente poder liberar o professor Helder. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, pela sua didática, pelas suas respostas, tá joia? O e-mail do professor foi disponibilizado aí para vocês, caso alguém queira entrar em contato. Na próxima quinta-feira, a gente se encontra para a palestra da doutora Kátia Brandt, falando sobre pediatria é amor e ciência, ou ciência e amor. Então, vamos ver aí mais esse contexto agora voltado para a pediatria, tá certo? E aí, uma boa semana para todo mundo, tá? Muito obrigada pela participação, gente. Um beijo aí para vocês. Grande abraço, pessoal. Muito Tchau. obrigado. Tchau, Natália. Tchau, Raul, Érica. Pessoal, todo mundo, um abração. Obrigado pelas perguntas. Aprendi muito.